Sabe aquele esfumado marcado que a gente consegue ver lá da esquina? A gente vai eliminar ele da sua vida com 5 passos, 5 dicas e usando somente pincéis. Então acompanhe o vídeo. Bom, então para a gente começar a fazer o passo a passo desse esfumado, eu criei 5 itens que são fundamentais na hora da construção da maquiagem. Eu até deixei anotadinho aqui, dica de número 1. Ter pincéis de vários tamanhos. Isso vai te ajudar muito na hora da construção do degradê, quando a gente faz a sombra mais clara para mais escura. Então é muito importante que você tenha pincéis de vários tamanhos. Dica de número 2, sombras fáceis de espalhar. Existem algumas sombras que às vezes você deposita e ela não pigmenta. Então precisa ser uma sombra que pigmente bem, que entregue bem a cor e também que você não sinta dificuldade na hora de esfumar, porque tem umas que colam no rosto, no olho, e aí você esfuma e fica super marcado. Então tem que ser uma sombra de ótima qualidade. 3. Fazer a selagem da pálpebra. Isso ajuda muito, gente, principalmente para quem é iniciante, quem não tem habilidade ainda para conseguir fazer aquele esfumado super elaborado. Então isso ajuda bastante, porque como a pálpebra tá bem sequinha e você usa uma sombra boa, ela esfuma bem e também não te atrapalha. Agora, para quem tem um pouco mais de prática, prefere quando a pálpebra tá um pouco molhadinha, porque aí ele entrega mais a cor da sombra. Ele fica um pouco mais pigmentado. Então, para quem já tá acostumado a fazer maquiagem, prefere a pálpebra molhadinha porque fica mais pigmentado. E para quem não tem muita prática, para quem é iniciante, o ideal é que você sele a pálpebra. Número 4, fazer a troca de pincéis. Como você está criando um olho, você está fazendo vários esfumados, não pode ser do mesmo tamanho, tem que fazer a troca de pincéis. Isso ajuda no degradê e aí concentra a sombra, uma determinada sombra em um lugar só. Então é muito importante que você faça a substituição dos pincéis. Número 5, pincéis de ótima qualidade. Quanto mais fofinha for a cerda, quanto mais natural é a cerda, mais fácil é esfumar. Existem alguns pincéis que são sintéticos, eu até tenho aqui, ó. Esse aqui é o número 15 da Vult. Ele é super fofinho, macio, ele é sintético, mas o ideal, o mais indicado é que você tenha pincéis de cerdas naturais, eles são mais fáceis de esfumar. Então, se você não tem prática, o natural é muito melhor. Como eu já tô um pouco mais acostumada, eu vou fazer a aplicação do corretivo por toda a minha pálpebra, porque eu gosto que a sombra fique bem pigmentada. E como eu já tenho uma certa praticidade em esfumar, eu prefiro deixar ela molhadinha. Com o dedo mesmo vou esfumar, ou se você quiser pode até esfumar com a esponjinha. Eu tenho uma aqui, ó, que ela tá um pouquinho seca, mas ela dá certo também. Vou dar batidinhas aqui na minha pálpebra para deixar tudo bem uniforme. Prontinho, depois de tudo aplicado, eu vou começar o meu primeiro esfumado. Esse esfumado é aquele de base, que é aquela cor bem clarinha que a gente vê bem no fundo da maquiagem. Então, geralmente a gente começa com um pincel que é um pouco mais gordinho, que é o maior. Eu vou começar com esse aqui, número 15 da Vult. Vou usar essa paletinha aqui da Playboy que eu tenho. E vou começar o meu primeiro esfumado com esse tomzinho aqui, que é a 4ª cor da paleta, que é esse rosinha aqui. Então, eu começo sempre depositando aqui no cantinho externo, eu dou a batidinha para poder tirar o excesso de produto, e geralmente aqui no canto externo é onde fica mais concentrada a sombra e costuma ficar mais escura, né? Então, eu deposito, e aí em movimentos circulares eu vou trazendo para cima e para dentro. Ó, cheguei até mais pertinho para ficar melhor para vocês verem. Ó, então eu deposito aqui no cantinho externo e vou subindo. Depois de ter depositado toda essa sombra, o que a gente vai fazer? Ou você tem a opção de vir com um pincel limpo e esfumar essa bordinha que ficou marcada, ou senão você vai tirar o excesso de produto que ficou nesse pincel e vai esfumar novamente. Então eu vou tirar aqui, ó, porque eu não tenho nenhum pincel limpo. E com ele mesmo vou esfumar aqui as bordinhas, ó.
Uma dica muito boa também para vocês não se perderem na hora de fazer o primeiro esfumado é o que? É aplicar uma sombra um pouquinho mais clara. Se você quiser, se você não tiver também uma sombra clara, você pode aplicar o pó compacto da cor da sua pele. Então você aplica na hora que você estiver subindo, que você vê que aqui em cima ele criou uma nova nuance, um rosa mais clarinho, aí é onde você deve parar de esfumar, tá? Então esse é o limite. Eu vou vir com um pincel um pouco menor do que o outro, ó. Vou até pegar aqui para vocês verem a diferença. Ó, olha a diferença do tamanho deles. Então, com esse um pouquinho menor, eu vou depositar essa sombrinha aqui, ó, que é a segunda da paleta, que é um roxinho um pouco mais escuro, um pouco mais fechado. Ó, eu pego aqui, sempre dou batidinhas, que é pra tirar o excesso do pozinho que fica da sombra e não cair na pele. Então, eu venho depositando aqui, ó, e o meu formato de olho, como eu tenho a pálpebra gordinha, eu gosto sempre de depositar no formato arredondado, porque como aqui fica bem gordinho, quando eu escureço essa parte aqui de cima, eu sinto que meu olho fica um pouco mais aberto, né? Parece que eu tenho mais côncavo. Então, eu deposito aqui, ó, no formato arredondado. Depositei onde eu quero mais escuro, eu tiro o excesso de sombra do pincel, desse pincelzinho que a gente esfumou, e aí eu venho esfumando só a bordinha. Não sobe muito, gente, porque se você subir muito, o roxo vai até lá em cima. Então, esfuma só a bordinha, se você sentir que ficou marcado, volta novamente com o pincel anterior. Depois da segunda aplicação, agora a gente vai vir com esse pincelzinho aqui, que é um pincel próprio de aplicar sombra. E vou aplicar essa cor aqui, que é um pouco mais escura, que é a primeira cor da paleta, a roxinha. Vou aplicar pela minha pálpebra móvel, que é só aqui embaixo onde a gente pisca. Depois de já depositar tudo, eu volto com o segundo pincel e esfumo só aqui na bordinha, bem de leve. A intenção é você não saber aonde começa uma sombra e termina outra. Agora, para deixar a nossa maquiagem um pouquinho mais dramática, eu vou usar essa paletinha aqui que é da Jasmine e vou usar no cantinho externo essa corzinha aqui que é a preta. Com esse pincelzinho aqui, que é um pincel lápis, nós vamos fazer a aplicação do preto. O preto eu quero que ele fique aqui na diagonal, então eu deposito aqui no cantinho externo, aí venho dando batidinhas pro canto interno, mas aí fazendo essa aplicação na diagonal mesmo. Para deixar mais fluido, eu volto com aquele segundo pincel que nós aplicamos e vou esfumar bem de leve. Então, para a parte superior foi isso, agora a gente vai fazer a parte inferior dos olhos. Eu não vou usar essa terceira sombrinha, eu deixo para usar ela só no final. Então, eu já vou pular direto para essa daqui, ó, e a gente vai fazer a aplicação com esse pincelzinho aqui que é da Macrylan. Ó, ele é um pouco mais achatadinho. Aqui não tem segredo, você faz rente aos cílios inferiores e vai esfumando até encontrar aqui com o cantinho externo, ó. Movimentos de vai e volta. Esfumou embaixo, agora eu venho com um pincel de precisão, que é esse pincel aqui de topo reto, e vou fazer a aplicação daquele roxo mais escuro, que é esse aqui, ó. Como a gente aplicou e a sombra veio até aqui embaixo, a gente vai subir um pouquinho e vai fazer mais rente aos cílios inferiores. Chegando aqui no final, se você quiser, pode até subir um pouquinho aqui, ó, porque aí ele encontra a parte de baixo com a parte de cima. E agora, para finalizar a parte inferior, a gente volta com o preto e vai esfumar um pouco mais rente ainda. O preto, eu não vou trazer ele até aqui no cantinho da lágrima, eu vou esfumar até mais ou menos o meio. Volto com o primeiro pincel do esfumado inferior e vou esfumar só aqui na bordinha. Olha, gente, o esfumado já tá pronto, agora eu só vou ali colar uns cílios rapidinho e já volto. Bom, já voltei de cílios colado e com o outro olho feito, porque a gente não é obrigada a ficar meia hora de vídeo, né? Então, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou até falar pra vocês aqui os pincéis que eu usei. Para quem quiser comprar e não tem ainda um kit de pincéis montados, eu vou falar aqui para vocês na medida do possível, porque eu não vou lembrar de todos. Ó, mas o primeiro pincel utilizado foi esse aqui, o número 15 da Vult. Usei esse daqui, ele não tem a numeração, mas ele é da Marquette. Eu não sei se é Marquette ou Marchette.
Então, na hora que vocês forem procurar, é dessa marca. Usei na parte inferior dos olhos o W124 da Macrilan, que é esse aqui, ó, de topinho achatado, que ele é ótimo para esfumar, tanto para fazer detalhe ou esfumar lado inferior, ele serve para bastante coisa. Esse daqui, como esses pincéis meus são mais antigos, eu não vou saber dizer. Ó, mas aí, se você quiser, pode até tirar um print, ó, que na hora que vocês forem comprar já sabem mais ou menos o formato que vocês precisam. Então, as 5 dicas foram essas. Eu espero muito que depois desse passo a passo vocês consigam realizar aí na casa de vocês, tá? Se você é nova e não é inscrita no canal, se inscreve, porque eu nunca te pedi nada, por favor, tá? Deixa aqui seu joinha se vocês gostaram desse vídeo e deixa aqui também nos comentários qual é a dificuldade de vocês, se vocês querem um vídeo um pouco mais detalhado, que eu vou amar trazer, tá? Aproveita também, me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela e até o próximo vídeo. Um beijo!